Como vimos no vídeo anterior, os discípulos de Jesus estavam no cenáculo quando receberam o batismo no Espírito Santo e de lá saíram para pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria até os confins da terra. Iniciou-se a era da igreja. No início, a igreja única. Mas em pouco tempo, esta igreja única se dividiu e subdividiu em diversas e inúmeras denominações. Como e por que isso aconteceu? Vamos conversar sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. No primeiro século da era cristã, a igreja nascente pregou o evangelho por toda a Ásia, por todo o Império Romano, e no segundo século já estava chegando da Espanha até a Índia, pregando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Mas era uma igreja heterodoxa. Como assim? Nós devemos ter em mente que naquela época não existia ainda a compilação do Novo Testamento. Algumas igrejas tinham o Evangelho de João, outras tinham de Mateus, outras tinham Lucas e Marcos, algumas tinham a Epístola de Paulo aos Coríntios, outras tinham a Epístola de Paulo aos Romanos, algumas tinham as cartas de Pedro, outras tinham dos Hebreus. Não havia uma definição clara. E ainda havia igrejas que possuíam textos apócrifos, como o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, entre tantos outros. Isso gerou uma heterodoxia. Não havia uma definição clara de quais os fundamentos básicos que poderiam definir alguém como cristão ou não, qual era uma doutrina considerada cristã e qual seria uma doutrina considerada herética. Isso facilitou com que grupos heréticos penetrassem e se infiltrassem dentro da nascente igreja cristã, como os gnósticos e também os ebionitas, os nestorianos e diversos outros. Ao longo dos séculos, a igreja teve que travar diversos debates teológicos para poder depurar a sua fé de questões que eram fora dos evangelhos. E como isso aconteceu? Uma das primeiras ferramentas que a igreja contou para poder se proteger dessas influências foi o credo apostólico. Apesar de ele ter esse nome, não foi desenvolvido pelos apóstolos, mas foi desenvolvido baseado na doutrina dos apóstolos. Ele foi criado pelas igrejas cristãs que possuíam uma unidade acerca dos livros da Bíblia que liam, acerca das doutrinas que desenvolviam, para evitar que doutrinas estranhas penetrassem no meio das suas comunidades, como, por exemplo, a doutrina gnóstica, que não cria que Jesus Cristo nasceu num corpo físico e que, por consequência, não cria que ele morreu na cruz do Calvário. Ou como outros grupos que criam o contrário, que Jesus Cristo tinha um corpo físico, mas não era Deus. Então, todas essas doutrinas conflitantes, elas eram filtradas pelo credo dos apóstolos. E ele se tornou, e é até hoje, o fio condutor de toda e qualquer igreja que se considera cristã. Vamos ver qual é o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse é o corpo básico de doutrinas que todo cristão tem que crer para poder ser considerado de fato um cristão. Sem essa crença, ninguém pode dizer que é cristão. Se ele não crê que Jesus Cristo é plenamente humano e plenamente divino, que ele nasceu de Maria e que ele foi concebido pelo Espírito Santo, não pode ser cristão.
Se não crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não pode se dizer cristão. Se não crê que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, o Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso, não pode se dizer cristão. Se não crê na Igreja de Cristo, se não busca o batismo, se não busca a comunhão dos santos, se não crê na volta de Jesus Cristo, não pode se dizer cristão. Essa é a base da fé cristã, o credo apostólico. Mas que igrejas professam o credo apostólico? Basicamente todas, com exceção das seitas. E quando eu digo todas, eu estou falando das igrejas mães. Por exemplo, nós temos a igreja ortodoxa, nós temos a igreja siríaca, nós temos a igreja copta, nós temos a igreja etíope. São todas elas igrejas do primeiro século, igrejas milenares. Assim como a igreja católica, essas igrejas são igrejas muito antigas e dignas do nosso respeito, consideração e fraternidade em Cristo Jesus. Muitos desses nossos irmãos estão padecendo perseguição cruel em países de fé islâmica. Muitos desses irmãos não negam o nome de Jesus Cristo e têm doutrinas muito diferentes das nossas. E isso não é motivo para considerarmos menos cristãos do que nós. Nós somos os que chegamos por último. Não podemos querer sentar na janela, né? E como foi a história do surgimento dessas igrejas? Conforme o Evangelho ia pregando em cada comunidade, em cada região, essa região ia criando características próprias. Por exemplo, a igreja siríaca, ela tem seus cultos em aramaico, a língua de Jesus. Já a igreja ortodoxa tem os cultos em grego, a língua em que foi escrito os evangelhos. Já a igreja católica tinha suas missas originalmente em latim, que era a língua do Império Romano. E em cada local eles foram criando sua liturgia própria, sua cultura própria, sua musicalidade própria e sua teologia própria, fruto das suas próprias experiências locais, das suas necessidades locais e dos seus desafios locais. Então eles foram criando identidades que falam mais delas do que de Deus. Porque Deus é único e é o mesmo em todas as igrejas. Nós estamos falando aqui de diferenças humanas. E, por consequência, têm que ser relativizadas em sua importância. A nossa unidade está baseada em Cristo Jesus, que transcende as nossas diferenças humanas. Então não podemos dizer que uma igreja é mais santa do que a outra, ou uma igreja é mais cristã do que a outra, ou que é mais bíblica que a outra por causa de diferenças humanas. Elas têm suas características que têm que ser respeitadas. E esses grupos, rapidamente surgiram dois grandes blocos cristãos, ainda no período antigo, que era a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que possuem suas diferenças devido a essas questões culturais e geográficas que eu falei. Enquanto uma tinha sua sede em Roma, a outra tinha sua sede em Constantinopla e também subsedes em Antioquia, por exemplo, ou em Alexandria, no Egito. E esses distanciamentos iam gerando estudos e perspectivas teológicas diferentes. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Grega desenvolveu grandes tratados teológicos acerca da divindade, acerca da teologia pura de Deus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ela desenvolveu muitos tratados sobre a cristologia, enquanto a Igreja Católica Romana desenvolveu muito conteúdo acerca da soteriologia, da salvação, especialmente com Agostinho, por exemplo, e Tomás de Aquino também. São os dois grandes nomes da teologia católica. Mas chegou um momento que essas igrejas, por questões políticas e teológicas, se separaram. O grande cisma que ocorreu próximo do século do ano 1000. Separando a Igreja Católica da Igreja Ortodoxa.
E 500 anos depois surgiu um novo cisma dentro da Igreja Católica, que foi o surgimento da Reforma Protestante, também por uma questão soteriológica. Quando Lutero, ao ler a Bíblia, chegou à conclusão de que a salvação é pela fé e não por obras, porque a construção do catolicismo ao longo desses 1500 anos foi distanciando cada vez mais das bases das doutrinas bíblicas que constavam nos evangelhos e nas epístolas e criando uma teologia própria, onde a tradição tinha seu peso e o esforço humano para a salvação também. Lutero se levanta contra isso pregando um texto bíblico baseado na carta de Paulo aos Romanos. Mas não foi apenas Lutero. Lutero foi, digamos, o que mais vicejou, o que mais apareceu. Mas o momento estava oportuno naquela época do século XVI para a eclosão da Reforma Protestante. Então também teve Zwinglio, também teve Calvino, também teve Simons, também tiveram vários grandes reformadores que cada um em seu país, em cada um em sua região, colaboraram para essa grande transformação no pensamento do cristianismo. E uma característica importante do protestantismo é a sua tendência à subdivisão, ao fracionamento. Porque como o cristão parte do pressuposto que ele tem jeito de ler e interpretar o texto bíblico, isso gera novas interpretações do texto bíblico que vão gerando novas denominações. Com a Reforma Protestante, surgiram o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo e o anabatismo. Surgiram grandes grupos com profundas diferenças religiosas acerca da interpretação do texto bíblico. Cada um lia, interpretava e julgava que a sua interpretação era correta. E isso impediu que surgisse uma unidade entre a Reforma Protestante, pois nenhum grupo abria mão do seu pensamento. Desses, o mais radical foram os anabatistas, também foi conhecidos como a Reforma Radical, porque eles foram muito além dos reformadores. E, de fato, o pensamento da Reforma Radical foi o pensamento que perseverou com maior ênfase no mundo evangélico, porque eles pregavam a total separação da religião e do Estado, coisa que o luteranismo não pregava, muito menos o anglicanismo. A igreja anglicana tem como líder até hoje a rainha da Inglaterra. Eram contrários a qualquer imagem, a qualquer tipo de ilustração, eram favoráveis ao rebatismo das pessoas que se convertiam. E por isso mesmo os anabatistas foram perseguidos tanto por católicos quanto pelos demais protestantes. Sim, é importante deixar claro, protestantes também perseguiam. Protestantes também fizeram a sua inquisição. Não devemos esconder, não devemos colocar sujeira embaixo do tapete, nem tapar o sol com a peneira. O ser humano tem a terrível tendência a tentar perseguir quem pensa diferente dele e perseguir de forma violenta, ao invés de tentar persuadir por meio do debate e da pregação. Então, a história do cristianismo é uma história de muito sangue derramado. E isso precisa ser contado, precisa ser compreendido e não pode ser tolerado para que não venha a ser repetido. E a história do cristianismo continuou se espalhando e crescendo. Conforme cada pessoa lia o texto bíblico, chegava a uma conclusão diferente e fundava uma nova denominação, uma nova igreja. Com o tempo foram surgindo mais e mais denominações. Por exemplo, do calvinismo surgiu a igreja escocesa, a presbiteriana, surgiu a igreja reformada holandesa e surgiu o movimento puritano na Inglaterra. Do luteranismo, ele continuou seguindo o seu caminho, mas dele saíram os pietistas. E do anglicanismo surgiu a igreja congregacional e a igreja metodista. E dos anabatistas surgiu a igreja menonita e, por fim, a igreja batista. Acabou? Não. Porque do movimento metodista surgiu o movimento Holiness, e no movimento Holiness, nos Estados Unidos, surgiu
o pentecostalismo. E este se espalhou por todo o mundo, assim como foi a igreja do século I, movida pelo Espírito Santo, pregando o evangelho até os confins da terra. Por que é importante conhecermos a história das denominações? Primeiro, para termos consciência que a igreja onde eu congrego ou a igreja onde você congrega não é necessariamente a igreja certa. É apenas a igreja onde eu ou você concordamos com as doutrinas que lá são esposadas, mas nem eu nem você temos como ter a certeza de que a nossa visão é a correta. Nós vivemos pela fé. Não temos como ter certeza. Quem congrega na Igreja Batista crê que as doutrinas da Igreja Batista são a interpretação correta da Bíblia. Quem congrega na Igreja Metodista crê que a interpretação da Igreja Metodista é a interpretação correta da Bíblia. Por sua vez, quem congrega na Assembleia de Deus crê que a Assembleia de Deus é quem interpreta de forma correta a Bíblia. Por sua vez, quem congrega na Luterana pensa igualmente da mesma forma. E quem vai dizer qual desses está certo? Não tem como saber. É pela fé. E porque não tem como saber, é importante termos algo em nosso coração, que é a humildade. Eu não tenho como ter certeza de que a interpretação que eu tenho da Bíblia é a correta. Eu apenas acho. Então eu tenho que respeitar o meu irmão que congrega em outra igreja que tem outra interpretação da Bíblia. Porque vai que ele está certo. Vai que eu estou certo no item e ele está certo em outro. E o irmão da outra denominação está certo naquele outro. Vai que nenhuma denominação está completamente certa sobre nada, mas acertou em alguns pontos específicos. Não tem como saber. Por isso que temos que usar como base o credo dos apóstolos. Por isso que meu irmão em Cristo é quem crê em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que foi gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria e que nasceu, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, e para levar a sua igreja para viver para sempre consigo. Essa é a crença da igreja. Não importa se a igreja é copta, não importa se a igreja é ortodoxa, não importa se a igreja é luterana, não importa se a igreja é calvinista, arminiana, cessacionista, pentecostal. Não importa. Ou vocês acham que Jesus Cristo só começou a salvar quando a sua denominação foi fundada? Ou vocês acham mesmo que antes de Lutero não havia salvação? Onde que isso está escrito na Bíblia? Não sei em que igreja você congrega, mas que Deus te abençoe na igreja onde você congrega. E ao você ver seu irmão de uma outra igreja passando ao seu lado, cumprimente-o, saúde-o como seu irmão em Cristo, porque é isso que ele é. Não devemos tratar o corpo de Cristo como se fosse um corpo tendo sérios problemas psíquicos, brigando um contra o outro, dando socos em si mesmo, arranhando si mesmo. Somos um corpo só. E devemos pregar o Evangelho para que esse corpo cresça em amor e em unidade na fé. Fé em Jesus. Porque por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória para sempre. Amém. Pessoal, está na hora da dica literária de hoje. Se vocês quiserem entender de verdade essa história de como surgiram as denominações, como foi o desenvolvimento do cristianismo no mundo, surgiu esse livro aqui, ó. Deus e seu povo, de James L. Garlow. Um livro muito bom, de leitura muito agradável, fácil, onde você vai compreender cada pontinho da história do cristianismo.
Depois, se quiserem se aprofundar mais, aí volto a recomendar a História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonçalves, como já disse na como já disse no vídeo passado. Justo Gonçalves também é um excelente escritor sobre a história do cristianismo, e quanto mais nós lermos sobre isso, mais nós vamos admirar nossos irmãos do passado, independente de que igreja congregavam. Fiquem com Deus e até a próxima caminhada.